sobre o rival do Flamengo na Libertadores perdendo jogadores importantes. Para completar, preciso te falar sobre o melhor técnico do futebol brasileiro na visão de um dirigente do Flamengo, e esse técnico não é o Felipe Luiz. Últimas do mercado, troco do Flamengo no Palmeiras e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a treta envolvendo o Flamengo e Palmeiras tem mais um capítulo, dessa vez um troco do Flamengo em relação ao Palmeiras. Contei para vocês de forma exclusiva na semana passada que o Palmeiras havia contratado o Felipe Tereza, atacante de 19 anos de idade, dispensado no Fla. Pois bem, o Flamengo contratou um jogador do Palmeiras, trata-se de Pedro Henrique, goleiro de 17 anos de idade. O atleta estava rescindindo seu contrato no Verdão quando se acertou com o Fla. Ele, inclusive, já estreou pelo Flamengo no início dessa semana, atleta que chega para o Sub-17 com uma informação importante. O Palmeiras abriu mão do atleta porque não via futuro no Pedro Henrique, mas ficou com 30% de olho numa venda futura. Se o atleta for vendido, o Palmeiras fica com pouco menos de 1/3 do negócio. Só para completar, o Pedro Henrique assinou contrato com o Fla por 2 temporadas. Ele havia sido contratado no fim do mês de setembro e estreou nessa quarta-feira em jogo contra o Resende pela Copa Rio Sub-17. A saideira sobre o Flamengo. Flamengo versus Sport será disputado no dia 13 de novembro, às 20h30, jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Responda rápido qual o melhor técnico de futebol em atividade no Brasil. Para José Botto, diretor executivo de futebol do Flamengo, a resposta óbvia seria Felipe Luiz, com quem ele trabalha no próprio Fla. Ou então, Abel Ferreira, português como ele e campeão mais de 10 vezes desde que foi contratado pelo Palmeiras. Mas, numa conversa informal com um empresário, que é também meu amigo, o José Botto fez os maiores elogios a Leonardo Jardim, apontando o comandante cruzeirense como hoje o principal treinador em atividade por aqui. Pro José Botto, não há técnico melhor. Em termos de capacidade de montar times, de conduzir jogadores e de conhecer futebol. Com detalhe importante, José Botto fez essas revelações mesmo sem nunca ter trabalhado com Leonardo Jardim. Eles têm idades parecidas, o José Botto é mais velho do que o Leonardo Jardim. José Botto e Leonardo Jardim fizeram carreira em Portugal e depois no exterior, e há uma admiração bem grande pelo homem forte do futebol do Fla. Mas não imagine que isso possa ser um indício de que em algum momento o Flamengo vá tentar a contratação de Leonardo Jardim. Leonardo Jardim já deixou bem claro que no Brasil só trabalha no Cruzeiro, a relação dele com o dono da SAF cruzeirense é espetacular. Pedro Lourenço dá toda a autonomia do mundo ao Leonardo Jardim, que vai ficar por aqui enquanto estiver no Cruzeiro. Quando ele se cansar de comandar a Raposa, certamente deixará o Brasil para voltar a trabalhar no exterior. Hora de falar sobre o rival do Flamengo na Libertadores. Racing perdeu 2 jogadores em definitivo para os confrontos de semifinal que acontecem ainda nesse mês, semifinais da Libertadores. O zagueiro Franco Pardo passou por exames que constataram uma lesão grave, lesão muscular. Ele só volta numa eventual final da Libertadores. Titular absoluto e apontado como um dos principais zagueiros do futebol argentino na atualidade. Já Elias Torres, atacante, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só volta na próxima temporada. As 2 lesões na última segunda-feira, no jogo do Campeonato Argentino do Racing contra o Independiente Rivadavia. Racing que é hoje o 12º colocado no Campeonato Argentino com 12 pontos. Depois de 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, mas não se deixe levar pela campanha. Hoje o Racing está completamente focado nas partidas de Libertadores da América, jogo de ida contra o Fla marcado para 22 de outubro. No Maracanã, o jogo da volta em Buenos Aires, no dia 29. Hora de falar sobre as cotas de televisão para clubes cariocas. Esse assunto tem rendido bastante nos últimos dias por conta das reclamações do Flamengo. O rubro-negro está revoltado de ter perdido cerca de 100 milhões de reais por ano. O BAP é quem tem batido nessa tecla, inclusive indo à justiça para bloquear as contas e receitas dos times que compõem a Libra. Pois bem, essa reclamação do Flamengo se dá porque a diferença que ele tinha, por exemplo, em relação aos times cariocas, ela praticamente inexiste. Na temporada passada, o Flamengo faturava uma média de 274 milhões de reais, contra 125 milhões do Botafogo, 109 milhões do Vasco e 93 milhões de reais do Fluminense. Você soma o que os outros 3 faturavam e dá quase aquilo que o Flamengo sozinho ganhava. A soma de Botafogo, Vasco e Fluminense era só 53 milhões de reais maior do que aquela que o Flamengo tinha. Já para 2025, esse cenário mudou radicalmente.
O Flamengo tem 204 milhões de reais de receita de TV com o Campeonato Brasileiro, contra 194 milhões do Fluminense, 190 milhões do Botafogo, 189 milhões do Vasco da Gama. Importante registrar que a partir desses times ainda temos o Palmeiras com 179 milhões de reais e o São Paulo com 167 milhões de reais. O Flamengo, segundo o BAP, perdeu 500 milhões de reais ou meio bilhão em 5 anos, uma perda de mais ou menos 100 milhões de reais por temporada. Hoje a briga do Flamengo é para que ele consiga um acréscimo de pelo menos 30 milhões de reais, que lhe permitiriam ter uma condição melhor do que a dos concorrentes. Hora de falar sobre o Flamengo. Bruno Spindel, recentemente demitido do Fla, resolveu abrir o jogo e em entrevista ao GE contou uma série de coisas, entre elas sobre nomes de centroavantes que ele havia indicado ao BAP assim que o presidente tomou posse. Abre aspas para o Bruno Spindel: assim que o BAP venceu, indiquei nomes para reforçar o ataque. Falamos de Gabriel Jesus, Yuri Alberto, Vitor Roque, Cúcio Hernandes e Luiz Soares. Desses, obviamente, nenhum foi contratado, você sabe, embora o Gabriel Jesus tenha sido alvo na metade do ano, o aspecto físico, ele se recupera de uma cirurgia, o impediu de ser contratado. Além desses nomes, o Flamengo ainda trabalhou em outras alternativas, pensando em Vlahovic, Tati Castellanos e Lucas Beltrán. Nenhum deles acabou sendo contratado. Foi a grande deficiência rubro-negra na busca por reforços na temporada, essa busca por centroavante. Bruno Spindel também contou que o Flamengo tem pelo menos 3 tentativas, ou fez pelo menos 3 tentativas para contratar Jorge Jesus, desde que o português deixou o clube em 2020. Em todas elas, o fato de estar empregado acabou sendo um impeditivo. Nessa entrevista, o Spindel chega a lembrar que, especialmente enquanto ele treinava o Benfica, o Flamengo insistia, pensava, cobrava, mas o JJ dizia que não poderia deixar o Benfica enquanto existisse expectativa de classificação para a Liga dos Campeões, briga por título. No final das contas, o JJ nunca voltou à Gávea. Informação exclusiva no Flamengo: reforço mais caro da história do clube, Samuel Lino tem abusado da noite. O atacante de 25 anos de idade, comprado do Atlético de Madrid por 22 milhões de euros ou 143 milhões de reais, tem sido visto com enorme frequência nas baladas do Rio de Janeiro. Ele já foi repreendido por dirigentes do Flamengo, e o pior vem agora: a principal torcida organizada do Fla já mandou avisar que não quer mais encontrá-lo nas baladas e noites do Rio de Janeiro, sob o risco de coisas piores acontecerem. Jogador que começou muito bem sua passagem pelo rubro-negro, com boas participações, dribles, mas ele foi perdendo eficiência. Para muita gente isso está relacionado ao fato de não sair da noite. Até aqui 16 jogos com 2 gols e 4 assistências. Para completar, gostaria de informar que ele não é o único que tem saído, embora seja aquele que é mais visto nas noites do Rio. O Plata, equatoriano, e o Carrascal, colombiano, também tem frequentado a noite carioca com mais frequência do que os dirigentes rubro-negros gostariam. Para encerrar de vez o noticiário do Flamengo, contar que João Alves, volante titular do Sub-20, rescindiu amigavelmente com o Flamengo. Ele tinha contrato só até dezembro e vai jogar no Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Aí você deve estar se perguntando, mas qual é a vantagem de rescindir amigavelmente se o contrato ia até dezembro? É que o Flamengo ficou com 30% do valor de uma venda futura, imaginando que ele possa arrebentar por lá e garantir um dinheiro num futuro não tão distante. Minha família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Flamengo nesta sexta-feira. Atualizações para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal. Ativa também o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo assim que a gente tiver postado aqui no canal do Flamengo News Notícias do Mengão. Então, rapaziada, dá essa moral pra gente aí. Valeu, sexta-feira dessa, né, cara? Tranquilona, dia 10 de outubro. Últimas atualizações do Flamengo. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!